A maior parcela dela é utilizada na produção de biocombustível, produzindo o álcool e o etanol, que movimenta e abastece milhões de veículos no mundo. Outra parte é destinada à produção de açúcar, que é inevitável em nosso dia a dia, seja em doces ou em cafezinho da manhã. O açúcar é ingrediente indispensável na culinária. Também é utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas. E da cana-de-açúcar se aproveita 100%. O bagaço é utilizado na produção artesanal de papéis e até mesmo em uso farmacêutico. Esses derivados são de extrema importância para girar a economia brasileira. O problema vem com o estilo de produção. Devido à enorme demanda que o Brasil atende, uma grande quantidade do território é ocupada por plantações a perder de vista de uma única cultura, a de cana-de-açúcar. A esse sistema de produção damos o nome de monocultura. Sistema esse que gera verdadeiros desertos verdes, e você vai logo entender o porquê desse nome. O primeiro contato que o território brasileiro teve com o plantio de cana-de-açúcar ocorreu logo na colonização, desde seu primeiro plantio na capitania de São Vicente até os dias de hoje. A produção é feita a partir de sistema de monocultura, que contribui para a devastação de paisagem nativa, degrada o solo e contamina as águas, com uso contínuo e indiscriminado de fertilizantes químicos, corretivos de solo e agrotóxicos. Esse cultivo afeta diversos níveis do meio ambiente e até mesmo a produção. E para otimizar o entendimento, vamos focar em uma das principais variáveis, o solo. Ele é responsável por armazenar a água que será fornecida aos corpos hídricos, além de retê-la para as plantas. É a base da infraestrutura humana, participa do sequestro do carbono, ciclagem de nutrientes, regulação do clima e habitat de inúmeras espécies de vida. Estima-se que 25% de toda a vida do planeta está no solo, cumprindo diversos serviços ecossistêmicos, agropecuários e ecológicos. Degradar o solo é afetar diretamente e indiretamente esse e muitos outros aspectos biológicos dos ecossistemas. No fim das contas, o agricultor também é prejudicado. O plantio de cana-de-açúcar é exigente de nutrientes. Quando cultivado em solo com baixa fertilidade natural, começa a apresentar sinais de queda da produtividade já na segunda safra. E os problemas continuam daí em diante. Agora que você já sabe o quão importante é o solo, ecológico e economicamente falando, vamos fazer um esforço imaginativo. Pensa aí que você está andando em um canavial. E imagina que essa área de monocultura de cana há muito tempo não recebe técnicas de manejo e conservação do solo. O primeiro mais nítido problema que você vai perceber nessa área é a erosão. Para se abrir espaços agrícolas, obviamente é preciso retirar o que antes ocupava aquele espaço. E isso é feito no Brasil desde a colonização através de desmatamento, que além de causar uma grande perda de biodiversidade de espécies na região, também vai deixar o solo mais exposto aos intempéries da natureza, favorecendo diretamente o processo erosivo. A vegetação protege o solo à medida que a água da chuva, primeiramente, é barrada pelas folhas das plantas e depois cai sobre o solo, reduzindo o impacto da gota. As raízes vão ajudar na agregação das partículas de solo, diminuindo seu arraste e também aumentar a porosidade do solo, ajudando na infiltração de água. A perda do solo por erosão no mundo tem proporções de 25 a 40 milhões de toneladas todos os anos. Esse processo de perda é muito rápido, mas em contraposição, a formação natural de 1 centímetro de lâmina do solo leva aproximadamente 1000 anos. Com a chegada do período de colheita, ainda é muito comum vermos a queima do canavial para a retirada da palha. Essa técnica é proibida por lei no Brasil desde o ano de 2016, em estados como São Paulo. Porém, tem a sua técnica flexibilizada em alguns estados como Paraná e é ilegalmente realizada por alguns agricultores e produtores. O principal fator para a criação desses projetos é a questão ambiental, já que as queimadas emitem uma grande quantidade de poluentes atmosféricos, além de causarem grandes impactos ao solo. A temperatura elevada retira a umidade e reduz a taxa de infiltração de água no solo, o que facilita a compactação e mata micro-organismos responsáveis por inúmeras atividades biológicas para a manutenção da vida. A princípio, o solo coberto pelas cinzas da queimada pode até parecer ter um aumento na fertilidade, já que essas são ricas em nutrientes como magnésio, potássio, cálcio e nitrogênio.
Mas com a chegada das chuvas, os nutrientes que estão dispostos nessa camada superficial do solo vão ser lixiviados. E com o passar do tempo, esses nutrientes perdidos vão diminuir a fertilidade do solo, que prejudicará o desenvolvimento da produção. E dessa forma, o produtor terá que cada vez mais recorrer a insumos agrícolas e à adubação. A compactação que ocorre nessas áreas reduz a porosidade e infiltração de água no solo. Um espaço que está compactado não permite o desenvolvimento radicular da cana. Dessa forma, ela não é capaz de absorver de forma eficiente os nutrientes precisos para seu desenvolvimento. Também não é um ambiente favorável para a vida de micro-organismos, que se auxilia na produtividade do canavial, já que alguns desses seres precisam de oxigênio para viver. Oxigênio esse que é armazenado nos bracopólios do solo, que são formados pelas raízes das plantas. No fim das contas, a monocultura, seja cana ou outra cultura qualquer, prejudica a produção agrícola, uma vez que reduz drasticamente a biodiversidade, tornando a paisagem homogênea. Isso acarreta a perda de equilíbrio natural dos ecossistemas, pois os serviços ambientais deixam de ocorrer, como por exemplo a interação biótica entre as diferentes espécies, que pode proporcionar, entre diversos benefícios, o fornecimento de nutrientes e a proteção contra os predadores. O desequilíbrio do ecossistema favorece o aparecimento de praga na produção, sendo esta cada vez mais resistente. Com consequência do próprio manejo, o homem faz na cultura através da aplicação de inseticidas e fungicidas. As pragas mais comuns dos canaviais brasileiros temos a Dryarthra sacroides, conhecida popularmente como a broca da cana-de-açúcar, e são larvas de uma espécie de mariposa da família Crâmbida. No estado mais avançado, o inseto ele penetra no como da cana e cava galerias, que gera a perda de peso da planta e reduz a produtividade do canavial. O ataque das lagartas em plantas novas pode ocasionar a morte do ponto de crescimento, sintoma conhecido por coração morto. O combate a essas pragas pode ser feito com controle químicos e biológico, mas geralmente não apenas no caso dessas pragas faz-se o uso do agrotóxico. Acontece que o uso desenfreado desses produtos, muitas vezes prescrito e manipulado sem o acompanhamento de um profissional capacitado, gera mais transtorno do que soluções. Já a podridão vermelha, causada por fungos dos gêneros Colateratium e Fusarium, especula-se que o surgimento destes esteja relacionado ao fortalecimento do fungo já existente no território por meio da seleção artificial, com o uso indiscriminado de agrotóxicos. Essas pragas têm trazido perdas que vão de 50% a 70% da produção devido ao apodrecimento do cumo e à inversão da sacarose. E até hoje não se tem uma forma de combate efetiva contra esses problemas. Esses fungos estão dispersos no solo, uma vez que a cana enfraquecida pela ação da broca é tombada pelo vento, entra em contato com a superfície e assim os fungos se instalam nas folhas. Com as chuvas, desce pela planta, se acomodando nas galerias. De outra perspectiva, também é claro que os agrotóxicos são extremamente nocivos para os seres vivos e podem desencadear a contaminação e poluição do solo, água e até mesmo do ar. Solo de regiões onde a prática da agricultura é frequentemente exposta aos agrotóxicos apresenta uma grande quantidade de contaminação que pode ocorrer em razão da aplicação direta dos produtos nas plantas ou então por intermédio da utilização da água contaminada e do contato com embalagens descartadas incorretamente. Como o solo é capaz de reter grande quantidade de contaminantes, com o tempo, os agrotóxicos fragilizam e reduzem a sua fertilidade. Eles também podem desencadear a morte de micorrizos, diminuir a biodiversidade do solo, ocasionar acidez e entre outros problemas. Ok? Tudo bem. Mas até agora, só apontamos os problemas negativos da produção da cana através da monocultura. E não falamos uma única forma de como minimizar esses impactos ao solo. Você pode até pensar que somos contra o cultivo de um dos produtos mais exportados pelo Brasil. Mas não é bem assim. O que queremos com tudo isso é te mostrar que existem formas mais corretas e sustentáveis e ecologicamente e economicamente mais viável para o nosso país. A rotação de culturas é uma alternativa para renovar os canaviais nas entre-safras e recuperar sua capacidade produtiva. Leguminosas, no geral, têm um potencial maior nessas aplicações, pois
fixam nitrogênio atmosféricos em suas raízes, promovendo indiretamente o combate a algumas pragas e daninhas, já que quebram o ciclo reprodutivo deles. Além disso, algumas plantas como o amendoim, a crotalária, possuem um sistema radicular bem desenvolvido, o que melhora as qualidades químicas e físicas do solo, aumentando o valor de mercado da terra e melhorando a produtividade do canavial. O terraceamento e as curvas de nível minimizam a ocorrência do processo erosivo, sendo recomendada para conter as erosões causadas pelo escoamento de água em regiões verticais. O terreno é parcelado em rampas para que, conforme as águas das chuvas escoem pela superfície, desçam com menos força, retirando menos sedimentos do solo e causando menos agressões a ele. Mas nas regiões mais planas, nesse caso, pode-se usar a técnica de cobertura vegetal do solo, plantio direto e adubação verde, pois é bem útil. A mecanização é uma grande aliada nessas questões. A partir do momento em que deixa-se de queimar a cana e evita-se a lixiviação, reduz a erosão e a compactação do solo. Quando a palha que não foi queimada é disposta sobre o solo, ela vai servir como um adubo verde, que, devolvendo nutrientes, evitando a perda de água pela exposição e o desenvolvimento das janinhas. Trouxemos aqui o professor e doutor em manejo do solo, Apolino José Nogueira, que vai falar um pouco mais sobre esse tema. Comparei uma mata que tinha na usina, né, que eles têm que preservar uma área, com talhões de canas com tempos de cultivos crescentes. 3 anos de cultivo, outro talhão com 10 anos, outro com 18 anos, né? E a área da mata nativa era testemunha, né? Então, quando eles tiram a mata, né, e plantam, logo com 2 anos cai as propriedades boas, né? A propriedade física e química, a porosidade vai lá para baixo, a densidade aumenta, você fica mais compactado, o teor de carbono cai logo, né? Aí, com o tempo, eles aplicando torta de filtro, vinhaça, recuperam um pouco o teor de carbono, a porosidade, principalmente a macroporosidade, volta um pouco, não ao nível da mata, né? Mas volta um pouco assim. Em algumas usinas que estão com experimento usando adubos verdes arbóreos, por exemplo, leucena, sabiá, gliricídia, ingá. Então pode plantar também, tem alguns sistemas que já estão plantando na cana faixas desses adubos verdes arbóreos, e entre essas faixas se planta a cana. E esse adubo verde arbóreo, ele rebrota, você corta, ele rebrota, aplicando no solo, como para gerar o material. Aí eles cortam 3, 4 vezes no ano, dá ali 30, 40, 50 toneladas por ano, ele cortando, e bota no solo ali, tá? E eles plantam a cana ali, entre essas faixas de adubo verde arbóreo. Então veja que já está diversificando, né? E na parte que é plantada a cana, se também fazer a rotação, então, por exemplo, quando for renovar o canavial de 5 anos, 6 anos, aí planta uma crotalária. E a crotalária, ela já tem um porte maior, aí o sistema radicular já é mais robusto, para ir buscar os nutrientes baixos, quebrar alguma camada compactada, assim. A mucuna preta não, é um porte menor, mas as duas fixam nitrogênio, né? Vai gerar matéria verde lá para incorporar. Então pode plantar elas quando o ciclo da cana ali, de vários cortes, 5, 6 cortes, acabar, que for renovar o canavial, aí eles estão plantando um ciclo desse adubo verde, e depois planta de novo a cana. Essas mudanças ainda são bem pontuais e pequenas na produção brasileira, mas indicam que já entendemos que não existe como ir contra as regras da natureza. E é a partir desse ponto que se torna cada vez mais preciso, porque é preciso inovar, desenvolver e implementar técnicas que mantenham o solo vivo e saudável, pois apenas dessa forma garantiremos que a produção continuará crescente. Plantas saudáveis é o resultado de um solo saudável e garantia de um produtor contente.